uma mulher de 33 anos que estava se fingindo ser uma criança de apenas 13 anos. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Barbora Sklorova. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então, se você caiu nesse canal aqui de paraquedas, eu não sei o que você está fazendo aqui, ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal aqui embaixo, já deixe seu like. E se você já entra nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, já deixe seu like. E hoje eu vim falar pra vocês um caso que eu também estava querendo trazer há muito tempo atrás. Eu já tinha até feito um pré-roteiro desse caso, mas aí depois eu não sei o que aconteceu, eu fui falando sobre outros casos, esse caso ficou meio engavetado. Que é o caso que inspirou o filme A Órfã. Eu decidi trazer, porque eu soube, mais ou menos assim, que vai sair uma série falando sobre esse caso junto com a Meredith Grey, a Ellen Pompeo, que faz a Meredith Grey na série Grey's Anatomy. Eu falei assim, cara, eu vou trazer porque eu gosto dela e eu acho interessante esse caso. Eu acho ele meio macabro, acho ele legal, vamos dizer assim, de se trazer. Que é o caso da mulher de 33 anos que se passou por uma criança de 13 anos e mais tarde se passou por um menino de 13 anos em um outro país. O que é bem bizarro. E assim, esse caso, ele é um caso muito maluco. Eu adoro esse tipo de caso que é bem fora da caixinha mesmo, sabe? Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas e simbora pro vídeo de hoje. Os antecedentes, vamos dizer assim, da Barbora Sklorova não são muitos assim explícitos para a mídia. Não se sabe a data em que ela nasceu, mas se sabe que ela nasceu na República Tcheca e ela sofria de hipopituitarismo. Acho que é assim que se fala, mas eu vou deixar aqui na tela, é um nome muito complicado. Mas, em resumo, é uma condição muito rara em que deixa as pessoas que têm essa condição com uma aparência muito jovem, tanto na fisionomia, tamanho, quanto também na fisionomia no sentido do rosto. Tipo assim, a pessoa parece ser mais jovem do que ela realmente é. E ela usou essa condição muito ao seu favor, já que ela é conhecida por fugir de algumas instituições psiquiátricas, de cometer alguns roubos, mas esses roubos ela fugia simplesmente por se passar de criança. Ela falava que tinha tantos anos, a polícia acreditava e ela simplesmente saía fora. Porém, ela chegou a entrar numa universidade e lá nessa universidade ela conheceu duas pessoas que vão fazer parte dessa história, que são Caterine e Clara Maureova, que eram bastante religiosas. Inclusive, uma dessas duas tinha 2 filhos, que já vou entrar nesse caso, mas elas eram bastante religiosas e tinham, como posso dizer assim, quase que um parafuso solto, um parafuso a menos ali. E logo assim que a Barbora conheceu as duas irmãs, ela conseguiu se aproximarem muito delas, e foi então que ela se mudou para a casa dessas irmãs em Kurin. E aí que entra toda a parte bizarra desse caso. A personalidade das duas, que já não era muito normal, começou a piorar, começou a aflorar quando Barbora começou a influenciar elas negativamente. As 3 começaram a frequentar uma espécie de seita que é o movimento do Graal. E nesse movimento do Graal, eles acreditam que o Deus voltará para a Terra. É praticamente uma religião, como a gente conhece. Mas eles acreditam que um ser, vamos dizer assim, uma pessoa, consegue chegar ao paraíso e consegue se tornar Jesus fazendo boas ações aqui na Terra. É uma coisa bizarra nesse nível. Porém, os seus integrantes, além disso tudo, eles acreditavam que estavam livres dos tabus, dos julgamentos terrenos. Ou seja, eles podiam cometer qualquer crime que eles estariam impunes, já que, eles podiam fazer o que eles quisessem, que estavam livres de qualquer julgamento. E durante a convivência com as duas irmãs, a Barbora passou a meio que ter uma dupla personalidade para conviver com elas. Ora, ela era muito adulta, muito responsável, vamos dizer assim. Ora, ela era simplesmente uma criança. Ela exigia as coisas de criança de 13 anos, sabe? Ela era birrenta, ela exigia as coisas na hora dela, era nesse nível que a Barbora se comportava. Fora também que quando ela estava nesse modo criança, vamos dizer assim, ela exigia a atenção de Clara, que tinha 2 filhos na época, e obviamente ela tinha que dar atenção a esses 2 filhos, mas a Barbora ficava com muitos ciúmes dela. E foi então que a Barbora começou a manipular a situação para que ela
para que Clara começasse a achar que seus filhos tinha algo de errado acontecendo ali com eles. E conforme a Barbora ia fazendo a cabeça de Clara, ela começou a acreditar realmente que os seus filhos estavam piorando de uma coisa muito estranha. Foi então que a Clara começou a ficar desesperada com a situação dos seus filhos, que ela acreditava que estava acontecendo com eles, e ela pediu conselho justamente a quem? A Barbora. Obviamente, ela não hesitou em falar para que as crianças ficassem presas no porão, inclusive em jaulas de ferro. Exatamente. E nesse porão, nessas jaulas de ferro, eles começaram a torturar essas crianças. Torturar de diversas maneiras. Queimando com bitucas de cigarro, batendo nessas crianças. Inclusive, teve casos de choques elétricos, sessões de afogamento. Ou seja, o negócio ele ia crescendo nesse nível de brutalidade muito e muito. Tudo sob a supervisão de Barbora. As crianças eram obrigadas a ficar nessas jaulas, inclusive sem roupa. E, cara, o inverno de lá, ele é rigoroso. Fora também que elas não tinham permissão de sair dessas jaulas, nem mesmo para ir ao banheiro. Ou seja, elas tinham que fazer as suas necessidades fisiológicas no mesmo local em que elas dormiam, que elas comiam e que elas eram torturadas. Mesmo assim, mesmo com esse nível de brutalidade, elas não ficavam satisfeitas com aquilo. Foi então que a Clara, a mãe daquelas crianças, pediu para que uma delas colocasse a perna para o lado de fora da jaula, e foi então que com uma faca ela cortou um pedaço da perna, cortou uma tira de carne e comeu aquela carne. As três comeram aquela carne da perna da criança em frente a essas crianças. E pouco menos de um mês depois desse ato de canibalismo, a outra criança foi obrigada a colocar o seu braço para fora. Novamente, foi cortado um pedaço de carne e, novamente, as três comeram esse pedaço de carne em frente às crianças. Porém, para ter mais controle, vamos dizer assim, daquela situação, a Barbora sugeriu para que elas colocassem uma espécie de câmera, uma espécie de babá eletrônica junto daquele porão, para que ela pudesse observar não só os filhos de Clara, mas também as outras pessoas, as outras duas, a Catherine e a Clara, a irem no porão e torturar os filhos de Clara. Mas o que ela não imaginava é que os seus vizinhos, os seus recentes vizinhos, que tinham se mudado para a casa ao lado, compraram também meio que uma espécie de babá eletrônica da mesma marca que ela. E eles começaram a observar uma coisa muito macabra quando eles tentaram sintonizar as duas, a câmera e o monitor. Já que, em vez desse novo casal ver a imagem do filho, eles começaram a observar uma nova criança, umas novas duas crianças que estavam sendo torturadas. Eles começaram a achar aquilo muito suspeito, e em 2007 isso estava acontecendo, e eles começaram a achar aquilo muito suspeito, tipo, o que estava acontecendo. A princípio, eles acharam que era uma interferência de TV, mas logo começaram a achar que aquilo, cara, não era normal. E foi então que eles acionaram a polícia. Foi então que no dia 10 de maio de 2007, os policiais invadiram a casa de Clara e de Catherine. Lá eles prenderam as duas e quando eles estavam investigando a casa para saber onde é que estava a criança, onde é que estavam as duas crianças, eles encontraram o porão que estava com um cheiro muito forte, já que, novamente eu falo, as crianças estavam sendo obrigadas a fazer suas necessidades fisiológicas dentro daquele mesmo local. Mas lá, naquele porão, eles encontraram uma outra criança, que foi a Barbora, que estava escondida, que estava meio que perto de um cantinho ali, segurando um ursinho, toda inocente. E foi então que, quando ela foi levada para fora, ela conseguiu escapar daquela situação toda. Sim, ela fugiu dos policiais. Barbora, então, fugiu para a Noruega, se identificando como uma outra pessoa, dessa vez um garoto chamado Adam, de apenas 13 anos de idade. A família que adotou a Barbora/Adam acreditava, sim, na versão dela, falando que ela tinha sido abusada, que, enfim, ele era uma criança muito coitada, vamos dizer assim, e a família adotou ele, o que eu acho muito bizarro, cara, é uma doideira à parte. Foi somente um ano depois desse acontecimento, com as crianças de Catherine e de Clara, que a polícia finalmente encontrou a Barbora na Noruega. E ao realizar a prisão do Adam/Barbora, a família que tinha adotado ficou muito surpresa com aquilo tudo, tipo, como é que o meu filho de 13/12 anos, sabe,
estava se envolvendo num crime, e foi então que a polícia contou a verdade, dizendo que não, meu querido, o Adam não é Adam, é Barbora e tem 35 anos de idade. Foi então que a Barbora foi trazida de volta para a República Tcheca, ela foi julgada junto com as irmãs, a Clara e a Caterine, e elas foram sentenciadas à prisão. Atualmente, os filhos de Clara estão sob custódia dos avós maternos, e a gente já não tem mais notícias sobre eles. É praticamente aí que já acabou as notícias. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal. E até semana que vem para mais um caso criminal. E tchau, tchau.